Mais da metade da população do planeta vive em cidades. E em tempos de crise climática, os espaços urbanos têm desafios cada vez maiores. Como reduzir os riscos e mitigar os efeitos de eventos meteorológicos extremos, como consumir energia de forma inteligente e reduzir emissões de gases? E como fazer tudo isso com inclusão social? As soluções passam por tecnologia, muito planejamento e parcerias, inclusive internacionais. A resiliência das cidades está na pauta da Missão Econômica da Bélgica no Brasil em 2024. E é sobre isso o debate que eu vou ter agora com Plínio Godoy, diretor técnico da Schroeder, uma empresa centenária de iluminação pública que hoje procura integrar eficiência e sustentabilidade, Felipe Bicalho, arquiteto e urbanista, gestor da unidade de negócios na equipe de infraestrutura da Tractebel Engineering, e Rejane Magiag Loura, também arquiteta, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ela pesquisa a adaptação das cidades e construções às mudanças climáticas. Bem-vinda, bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, até porque eu vou fazer uma confissão, eu cresci numa família de arquitetos. Minha mãe e meu pai são arquitetos, e então sempre se falou muito de arquitetura, de urbanismo, de planejamento. Dito isso, eu gostaria, então, de dirigir uma primeira pergunta à Rejane, ladies first, né, Rejane? Olha só, no Brasil, a tragédia do Rio Grande do Sul chamou muita atenção nesse ano de 2024, mas a gente tem também em outras partes do mundo fenômenos meteorológicos extremos que destroem cidades e trazem o desafio da reconstrução. Como é que a gente garante que essa reconstrução, Rejane, não seja feita pensando só no curto prazo, e sim de forma sustentável, já levando em conta princípios de adaptação e mitigação? Bom dia a todos, bom dia, Leila. Pois é, esse é o grande desafio que a gente aqui no Brasil e o mundo de modo geral enfrenta. A gente precisa, especialmente no Brasil, superar a nossa cultura de falta de planejamento urbano e territorial. O Brasil cresce, especialmente na segunda metade do século XX, sem o devido planejamento dos seus espaços urbanos, o que torna hoje esses eventos climáticos extremos muito mais danosos do ponto de vista das vidas perdidas e do ponto de vista das perdas econômicas também. Então, o grande desafio que nós temos à frente é conseguir fazer essa integração nos diversos níveis de gestão pública, federal, estadual e municipal, para construir planos de longo prazo e não simplesmente reconstrução das infraestruturas danificadas, pautando não só questões diretamente ligadas aos eventos climáticos, como no caso do Rio Grande do Sul, eventualmente construção de diques e coisas semelhantes, mas também, e na minha opinião, principalmente, uma infraestrutura básica pública de acesso à água, energia, esgoto, coisas do tipo, que já considere que a nossa realidade hoje não é mais aquela que a gente vivia 20, 30 anos atrás. A realidade climática hoje é diferente. Os eventos extremos já são e continuarão sendo mais frequentes, e desde a arborização pública até o sistema de abastecimento de água precisa ser pensado de modo a está integrado com essa nova realidade. Então, a gente precisa olhar para os riscos climáticos que cada localidade enfrenta para poder pensar, o que torna o desafio ainda um pouquinho maior, porque não adianta vir uma resposta pronta, por exemplo, de Brasília. Cada território precisa construir sua resposta, conhecendo a sua realidade, conversando em todos os níveis federais. A gente precisa entender que a gente está num momento crucial de mudança de paradigma de planejamento de território e cidades, e que está nas nossas mãos fazer dar esse novo passo para os espaços que a gente quer habitar com qualidade e segurança.
Eu sou bastante realista, não estou no grupo do IPCC que entende que o tempo já passou. Acredito que a gente ainda está na janela de oportunidade de mudar e a gente precisa começar isso agora. Tomara que você esteja certa, Rejane. Felipe, queria te ouvir sobre isso. Na tua visão, quais são os maiores obstáculos na criação de cidades sustentáveis, resilientes, e como é que a gente supera esses obstáculos com políticas públicas, inovação tecnológica, como é que o planejamento urbano, inclusive, pode entrar nisso tudo, criando as chamadas cidades esponja, né? Bom dia a todos, bom dia, Leila. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui e participar dessa discussão. E só completando uma informação que você trouxe antes, né? 50% da população atual ela vive em centros urbanos, né? Mas a expectativa é que para 2045 isso chegue a quase 70%. Né? E hoje, dos 50%, a gente já fala que eles são responsáveis por consumir 2/3 da energia global e também são responsáveis por cerca de 70% das emissões de carbono. E quando a gente trabalha aí, né, aquele conceito das megas regiões, né, a gente fala aí de 18% da população mundial, mas a gente fala de uma concentração de 2/3 da atividade econômica e de 85% das inovações tecnológicas e científicas. Então, a importância do centro urbano, ela está cada vez mais explícita, né? E aí, neste contexto, a gente tem aquelas duas questões. A gente pode ter uma gestão urbana deficitária, né? E aí a gente tem inúmeros problemas, né? Passa pela perda de qualidade de vida dos habitantes daquele local, né, aumento de desigualdades sociais, questões ambientais, políticas, econômicas, etc. Mas, por outro lado, também, né, quando a gente traz aí uma gestão eficiente, né, a gente consegue ver os benefícios desses centros urbanos. Né? Eles são, na verdade, como se fossem hubs, né, os centros de desenvolvimento, onde é possível perceber, né, que a interconexão das pessoas e das atividades que ali estão desenvolvidas, né, ela pode permitir, né, um compartilhamento mais eficaz de conhecimento e informações. E aí a gente entra no círculo virtuoso, né? E se a gente for falar de barreiras, né, na minha opinião, uma das principais barreiras é de fato a escassez de recursos, aí, principalmente os recursos financeiros, né? E como a Regiane muito bem colocou, não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo, não é algo que vem de cima para baixo e a gente vai aplicar indiscriminadamente, né? É aquela questão do globalmente e localmente, né? A gente tem que entender que cada contexto ele tem a sua característica, né? Cada centro urbano ele tem sua característica, né? Ele tem o seu contexto, né? Então a gente fala ali da cultura que está no lugar, a gente fala de condições geográficas, são inúmeras variáveis que têm que ser levadas em conta na hora que a gente vai fazer, né? A gente vai trazer para o debate essa questão das políticas públicas. E quanto mais as políticas públicas estiverem alinhadas, né, essas características de cada centro urbano, né, maiores são as chances de a gente conseguir potencializar o que eles têm de bom. Né? Então, isso é fundamental, né? A gente não pode sair disso. E nesse contexto, a tecnologia ela pode e deve ajudar bastante, né? Não apenas na formação das políticas públicas, mas também na gestão, né, do ambiente urbano em si. E quando a gente fala aí de tecnologia, né, a gente automaticamente já remete à questão das smart cities, mas não necessariamente apenas isso, né? Temos diversas outras questões tecnológicas que já estão acessíveis e são de fácil implementação, né? A gente pode até falar da questão da inteligência artificial, que às vezes está muito longe, mas a gente tem a questão da economia circular, que já está aí há muito tempo. A gente pode trabalhar uma gestão mais adequada dos resíduos sólidos, né? A gente pode trabalhar a questão de construções sustentáveis com o uso de tecnologia verde. E aí é legal até a gente ter associação da política pública, né, com essas questões tecnológicas, no caso, por exemplo, dessa questão do uso de tecnologia verde. Por que não trazer, né, algum tipo de incentivo para as empresas e cidadãos, né, que queiram utilizar essas tecnologias, né, e em prol, né, de todos, né? Então, de novo, é aquela questão da gente conhecer globalmente, mas pensar localmente para a gente entender e potencializar o que cada ambiente tem de melhor. Fico pensando nos telhados verdes de Singapura, que reduzem a temperatura da cidade, né? Tem umas iniciativas interessantíssimas. Plínio, planejamento urbano é o nome do jogo? Planejamento urbano, eu diria antes do urbano, o planejamento, né? Porque dentro do que a gente entende como pensar o futuro, a gente precisa
entender o presente e pensar como chegar num futuro que a gente espera. E para isso existem todo um trabalho de planejamento, dentre eles o planejamento urbano, que fazem com que nós consigamos criar uma rota, criar um caminho, criar passos a serem vencidos e, infelizmente, esses passos vão além de 4 anos. Eles precisam ser uma filosofia de Estado. Quando nós percebemos as situações, né, que existem pelo mundo, nós entendemos que as cidades e as localidades melhor desenvolvidas são aquelas que pensam a longo prazo. Porque se a gente pensar só a curto prazo, a gente só fica tampando buraco e achando que isso é uma ação da prefeitura, que no final é onde acontece tudo, né? Quando a gente percebe os processos, a gente começa a entender que primeiro nós precisamos entender os problemas. Depois nós precisamos entender como que esses problemas podem ser solucionados. Se as tecnologias são parte da solução e entender também que cabe ao poder público a maior parte da responsabilidade. É muito falado cidades inteligentes, os smart cities. Na Schroeder a gente não fala mais smart city, a gente chama de future city, porque o smart depende do poder público também. Então as tecnologias são disponíveis. Dentro da nossa empresa existe um grupo de trabalho que ajuda as comunidades a desenvolverem os seus planejamentos e, com isso, como utilizar os recursos disponíveis é uma resposta a essa equação importantíssima que é o planejar. Pois é, você falou da expertise da Schroeder, né? Me veio à cabeça a questão do problema da iluminação. O Rio de Janeiro passa por isso, São Paulo passa por isso, notadamente. Há um debate sobre o que é melhor, você enterrar fiação, ter fiação aérea, de quem é a responsabilidade, por aí vai. Aí eu te pergunto, né? Como é que soluções de iluminação, né, inteligentes podem melhorar a eficiência energética, a segurança também, os serviços públicos, e aí contribuindo para uma melhoria de qualidade de vida? Bom, a gente herda do conceito da iluminação que, com um dado histórico, há muito tempo atrás, existia uma filosofia de iluminar as cidades com mega postes altíssimos e jogando luz lá de cima para a cidade como um todo. Foram experiências que ocorreram efetivamente e foi percebido que o resultado era muito ruim. Daí chegou-se à conclusão que posteamento mais baixo em toda a cidade, com uma iluminação mais adequada, passou a ser a solução para essas questões. E aí, o que acontece com a iluminação? Existem os postes e esses postes estão na maioria das áreas da cidade e com uma frequência bastante grande. Então, em cima disso, aliando tecnologia à iluminação, a gente pode estar presente em muitos pontos da cidade, criando uma rede que se comunica entre si e pode abarcar outras tecnologias de serviços e de soluções tecnológicas para o desenvolvimento de captação de dados, de análise das cidades, de análise de como que a cidade é utilizada e, com isso, levar ao poder público essas informações, e essas informações precisam ser digeridas e serem utilizadas em ações efetivas na cidade. Essa digestão das informações e parte delas como soluções automáticas, os sistemas tecnológicos podem resolver. Mas eu insisto que o poder público não pode se eximir da responsabilidade de ter também
em seus quadros equipes que possam refletir essas informações, porque senão só ficam informações e não são utilizadas para nada. Com certeza. Felipe, então, falando bem especificamente da engenharia, né? Queria saber de você que papel que ela desempenha na criação dessas infraestruturas resilientes. E no Japão, eu visitei um sistema subterrâneo que armazena água da chuva para evitar inundações, né, nos períodos de temporais. E aí, te pergunto até se seria um bom exemplo. Bom, quando a gente fala de infraestrutura, né, resiliente, né, já é de conhecimento comum isso, a gente fala daquelas que são projetadas para resistir, absorver ou mesmo se recuperar, né, desses impactos de uma maneira mais rápida e eficiente. E uma engenharia de qualidade ela é fundamental para trazer as soluções adequadas para cada contexto, igual a gente falou, né, anteriormente, de tal forma a gente ter esses projetos consistentes e coerentes com cada, né, demanda, com cada contexto ao qual ele está inserido. Então, hoje em dia, tá interessante perceber que os clientes, principalmente, já não estão mais ali satisfeitos, né, com aquela engenharia em si, né? A gente precisa de pensar na cadeia como um todo, né? Então, a gente fala de novo, qual o contexto que a gente está inserido, quais são as melhores abordagens e soluções para uma determinada demanda que nos é trazida, né? Quais materiais se adaptam melhor, né, em quais condições de contorno que eles são utilizados, qual que é o ciclo de vida, né, desses materiais e como que esse projeto se comporta não apenas agora, mas também no futuro, né? Enfim, esses são apenas alguns dos questionamentos, né, que a gente aqui na Tractebel, a gente lida todos os dias, né? E os projetos que a gente elabora, eles invariavelmente eles trazem soluções para esse tipo de questionamento. E como a gente falou lá da fórmula, né, fórmula mágica, né, receita de bolo, aqui também não existe projeto padrão, não existe solução de gaveta, né? Antigamente a gente lidava, né, com algumas situações onde o cliente chegava e falava assim, olha, eu tenho esse projeto nesse lugar, conseguimos copiar ele para lá, só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V? Não consegue, né? São várias questões que têm que ser avaliadas, né? E hoje em dia eles já têm um conhecimento melhor e eles, na verdade, exigem muito mais do que isso, né? Eles obrigam a gente a trazer uma engenharia de fato para aquelas demandas que eles apresentam para a gente. E essa questão do Japão, né, eu conheço um pouco dela, e realmente é uma solução, né, aparentemente fantástica. E até onde eu vi, né, ela tem trazido realmente uma contribuição significativa ali na diminuição das inundações, né, das regiões onde eles foram implantados. Mas essa questão ela sempre me faz lembrar, né, uma situação inusitada, né? Eu moro em Belo Horizonte e a prefeitura de BH, né, via lei de uso e ocupação do solo, ela trouxe, né, em complemento às taxas de permeabilidade, ela trouxe a questão das caixas de captação, né? As caixas de captação, a princípio, né, elas podem parecer uma solução fantástica. Eu, pelo menos, eu sempre gostei delas, sabe? Que, na verdade, elas são o seguinte, são como se fossem caixas mesmo, né, que geralmente o pessoal enterra, aí é qualquer tipo de empreendimento, inclusive residencial unifamiliar. E a ideia é que essas caixas de captação elas consigam absorver e reter ali, né, a água da chuva, principalmente, que cai ali, vem via drenagem, e ela seja solta, né, ela seja liberada ali paulatinamente, ali devagarzinho no sistema urbano, né, de tal forma a não sobrecarregá-lo. O que aconteceu, né? As informações que a gente recebe muito, principalmente por conta de custos de manutenção, o pessoal começou a cortar essa ligação. E aí, ao invés da água ir para a caixa de captação e ter essa retenção, ela começou a ser levada direto para o sistema público. E aí começou, né, a ter essa contribuição, só que toda ao mesmo tempo. Ao invés de você ter aquilo ali, né, de forma parcial, e aí você não sobrecarregando, começou a ter isso, né, não foi efetivo, né, a sua implantação. E chegou ao ponto até das pessoas, como ainda está na lei, elas fazem, têm o habite e depois elas vão lá e fecham, né? E aí que vem a pergunta, será que essa realmente era uma solução adequada? Né? De novo, eu gosto da ideia, tá? Eu acho que é uma ideia bem legal. Mas será que ela se adapta à cultura que a gente tem aqui? Será que ela se adapta ao contexto que a gente tem aqui? Né? E se positivo, como fazer ela funcionar? Será que a gente tem aí soluções semelhantes que a gente pode trazer? Né? Então, quando a gente fala de soluções, de novo, a gente tem que pensar num contexto. Né? E isso hoje em dia, na engenharia,
ela já é inerente ao trabalho que a gente faz. Uma engenharia de qualidade hoje, ela é de fato percebida como aquela que pensa no contexto e nas condições de contorno do projeto como um todo. Rejane, é possível equilibrar a necessidade urgente de transição energética com manutenção ou melhora da qualidade de vida da população sem estourar gasto público? Não sei se esse é o X da questão, né, Rejane? Bom, certamente o X da questão passa por isso. Eu concordo com o que o Plínio diz, que a palavra é planejamento. A gente não tem recurso infinito financeiro para dar resposta a todos os desafios que estão colocados simultaneamente. Então, há uma necessidade de planejamento que começa na esfera federal e que, em alguma medida, já está em curso de entender aspectos prioritários. Eu diria que, para a situação brasileira, no contexto mundial, antes de ter uma resposta muito efetiva à transição energética, a gente precisa, do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa, ter uma resposta muito efetiva à redução de desmatamento e à redução de queimadas. Essa é a nossa principal contribuição negativa com a emissão de gases estufa. Então, a nossa primeira resposta passa por aí e a gente precisa conseguir montar um aparato capaz de reduzir drasticamente. Do ponto de vista da transição energética, a situação brasileira, no contexto mundial, é relativamente confortável, principalmente no que diz respeito à produção de energia elétrica. A gente tem hoje em operação no país uma produção de energia elétrica que é o que a Europa, por exemplo, almeja ter em 2050. Entretanto, a gente ainda tem um problema em relação ao consumo de energia relacionado à mobilidade, principalmente mobilidade de cargas. E para isso, a gente precisa olhar para parcerias entre governos, administração pública e empresas. Esse tipo de investimento, ele não é muito rápido. Por exemplo, produção de infraestrutura para transporte de carga num país continental. A gente poderia pensar em ferrovias, em algumas medidas, em alguma medida em cabotagem ou hidrovias. Todas essas soluções são muito custosas financeiramente, podem ter impactos ambientais importantes, então precisa sim de uma engenharia muito cuidadosa, como o Felipe apontou, e podem ser feitas por meio de parcerias entre a gestão pública e a iniciativa privada, o que ajuda a minimizar essa conta, deixando mais recurso público para dar assistência às populações que de fato precisam dele. Quando a gente olha especificamente para a cidade, aí pensando na administração em escala local, prefeituras, as prefeituras precisam entender, do ponto de vista energético, está na mão delas também uma atuação maior em relação à mobilidade. Então, uma coisa que já é falada há bastante tempo, né? O investimento em transporte público de massa de qualidade, ampliação disso. A gente, por outro lado, tem visto no Brasil um crescimento muito grande de uma tecnologia que responde ao transporte automotivo individual, que são os carros elétricos ou os carros híbridos. Não que eles não contribuam com a solução. Entretanto, não adianta a gente trocar um congestionamento nas cidades por carros movidos a álcool ou a gasolina por outros carros movidos de maneira híbrida ou elétrica. A gente precisa superar essa solução de cidade que demanda grandes deslocamentos e que demanda esse deslocamento por veículos individuais. Então, do ponto de vista municipal, pensando nas cidades maiores com mais de 1 milhão de habitantes, a transição energética precisa olhar para a mobilidade pública no primeiro momento e no segundo momento para a legislação de
produção de edificações, a lei de desocupação do solo, mas também código de obras e coisas do tipo, para a gente conseguir incentivar objetivamente edificações que aproveitam a luz natural, que aproveitam a ventilação natural, que usam materiais que absorvem menos calor, portanto, elas aquecem menos, demandam menos ar-condicionado. Então, a gente, do ponto de vista local das municipalidades, a gente precisaria incentivar a redução do consumo de energia nas edificações para também essa resposta demandar menos recursos financeiros públicos, né? E de modo que a gente consiga ter esses recursos destinados à melhoria da infraestrutura urbana nas áreas hoje que, infelizmente, ainda não contam com serviços essenciais. Mas, de fato, é uma atividade muito desafiadora. A gente está terminamos ontem, né, o nosso processo eleitoral de 4 anos, e isso precisa ficar muito claro. Não pode ser agenda de mandatos de 4 anos, como o Plínio colocou. Essa é uma agenda de longo prazo para a sociedade brasileira. Não pode ser do governo A ou do governo B. Tem que ser da sociedade brasileira. A gente pensa em cidades europeias e o uso da bicicleta é muito intensivo, né? E há uma intermodalidade da bicicleta e o transporte sobre trilhos. Você tem, né, o bonde, o trem, e trens em diferentes distâncias, daí que são as soluções muito mais sustentáveis em última instância, muito mais do que o automóvel, mesmo que seja ele um carro elétrico. Ô Plínio, você falou das tecnologias inteligentes, mas como é que a gente dá escala a essas inovações? Como é que a gente expande o uso dessa tecnologia inteligente, pensando inclusive em cidades pequenas, né, que muitas vezes têm menos recursos? Tecnologia inteligente, eu sempre gosto de trabalhar com os conceitos, né? A tecnologia inteligente, ela utiliza a possibilidade de uma gestão de vários sensores, de vários equipamentos que trabalham em conjunto. Parte dessas soluções capta dados da cidade, parte das soluções automaticamente geram uma ação na cidade. Essa análise dos dados e da ação já pode ser desenvolvido por inteligências artificiais e uma boa parte dessas soluções são utilizadas no poder público, considerando essas informações captadas. Aí a sua pergunta, o quanto que isso é difícil, né? O quanto que é possível implementação em diversas cidades, de diversos tamanhos, né? Cidades pequenas no Brasil, se você for ver os rankings das cidades chamadas cidades mais inteligentes, a maioria de cidades pequenas, porque elas têm uma facilidade maior de implementação, né, de tecnologias. Porém, dada a forma como as cidades são geridas, e elas são geridas muito no imediatismo, a gente passa a ter o que é considerado como cidades inteligentes, na verdade são soluções pontuais de tecnologia. Isso a gente não chama de cidade inteligente, isso a gente chama de uma cidade com uma certa tecnologia. Então, a maior dificuldade da implementação das tecnologias, no sentido de ajudar as cidades, está justamente no que a professora colocou, na capacidade dessas cidades de entenderem a sua importância no processo do planejamento além dos 4 anos. A questão do custo, ela é facilmente resolvida porque existem dispêndios enormes das cidades e do país, e uma parte desse dispêndio pode ser focada na busca da melhoria da qualidade de vida nas cidades, porque é nas cidades que a gente vive, como eu já coloquei. Então, dentro de uma resposta bem objetiva, eu digo que tecnologia existe,
As nossas tecnologias são disponíveis, as nossas tecnologias conversam com outras tecnologias, não somos uma empresa com um sistema fechado, nós podemos conversar com outras tecnologias, o nosso sistema é um sistema aberto e existem muitas tecnologias disponíveis nesse conceito de sistema aberto. Então o problema não está aí, o problema está na hierarquização dos problemas da cidade, no enfrentamento desses problemas e entender como que essas tecnologias podem ajudar na resolução desses problemas. A partir daí, o planejamento em vários anos permite os budgets, permite os investimentos serem também planejados e um passo importante é quando o munícipe entende que essas ações são ações positivas para ele. E daí vem a importância do poder público perceber isso, perceber que trabalhar a população, não só tapando buraco, mas entregando à população qualidade de vida, e essa qualidade de vida vem muitas vezes de sistemas invisíveis, sistemas que a população às vezes nem percebe. Mas é importante entender que essa sensação de que as coisas estão melhor geridas traz bastante imagem positiva ao poder público. E a partir daí a gente dá um passo importante no avanço dessas situações. E quão importantes são parcerias intersetoriais, Felipe, entre o público, privado e a sociedade civil? Bom, elas são fundamentais, né? A gente, numa primeira análise, assim, é fácil da gente perceber que muitas pessoas acreditam que a atuação no contexto urbano é uma responsabilidade exclusiva, né, do poder público. E sempre quando eu discuto essa questão, né, me vem à mente um livro que eu li na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, se chama Morte e Vida das Grandes Cidades, né, o nome em inglês é um pouquinho diferente, mas ele é da Jane Jacobs e foi escrito ali na década de 60. Né? É um livro de fácil leitura, né, e dentre os diversos conceitos que ele traz, né, me chamava muita atenção a maneira lógica, né, como era tratada essa relação entre os diversos atores no contexto urbano. Né? Em suma, de nada adianta o governo, né, o poder público vir investir grandes somas de dinheiro para revitalizar um espaço público, por exemplo, né, se a população não o utiliza, né, se a população não se apropria desse espaço. Né? Quando a população ela se apropria do espaço, mesmo que para usos que não foram pensados inicialmente, né, o espaço ele ganha vida. E, de novo, ele traz aquele ciclo virtuoso, né, que a gente falou lá atrás. Então, esse conceito de responsabilidade compartilhada ele é fundamental. Né? E os atores que a gente fala nesse caso, o poder público, as empresas, né, a sociedade civil em geral, eles precisam alinhar esse discurso, né? Eles precisam alinhar as tomadas de decisão para criar uma agenda que efetivamente possa implementar essas ações que a gente tanto precisa. Né? E um exemplo disso, né, a ENGIE, né, que é o grupo do qual a Tractebel faz parte, ela mudou a estratégia dela, né, alguns bons anos atrás. Ela, né, o maior produto que o grupo oferece é a geração e distribuição de energia. E aí ela tinha ali, né, uma parte dos ativos dela era de origem fóssil. Né? E aí ela fez uma mudança de estratégia. Hoje a principal estratégia do grupo é, de fato, a transição energética. Né? E hoje quase 100% dos ativos que o grupo possui são considerados, né, como energia limpa. Né? Ou seja, o grupo ele não fez todo, né, esse esforço, não foi só por conta do que ele quis. Né? Foi não apenas uma resposta, né, do grupo para a sociedade, né, mas também tem que trazer frutos para a empresa. Né? E eles estão dando conta de casar, né, essas duas questões. Então, de novo, voltando, né, o alinhamento entre os diferentes atores, né, ele é fundamental. E da mesma forma que foi feito nessa questão da transição energética da ENGIE, eu entendo que isso pode ser aí, né, espelhado para diversos outros setores e outras iniciativas. De qualquer forma, tem uma responsabilidade grande nas mãos dos gestores públicos, que muitas vezes têm
boas intenções, mas não sabem por onde começar, principalmente nas cidades pequenas, Rejane? Sim. Pois é, isso é uma realidade. Aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, a gente tem inclusive um projeto junto às cidades de pequeno porte em andamento, dando suporte a essa gestão para construir seus planos de ação climática. E tanto na gestão de grandes cidades quanto na gestão de cidades menores, existem dois aspectos que eu julgo que são essenciais para a gente enfrentar a crise climática. O primeiro é uma comunicação muito clara com a população do que está em jogo, o que ela pode ganhar e o que ela pode perder com esse trabalho ou a ausência desse trabalho. E o trabalho em todas as cidades, mas especialmente nas cidades menores, ele exige do gestor uma integração entre as diferentes políticas públicas vigentes muito grande. A gente, inclusive, teve recentemente divulgação do IBGE que 50% das cidades brasileiras, todas essas de pequeno porte, dependem para a economia movimentar principalmente dos aportes de dinheiro público. Então, a gente precisa enxergar que as políticas públicas desenvolvidas naquele local, elas precisam ser a resposta para a crise climática que aquele local tende a enfrentar. Então, esse gestor, ele precisa conhecer com profundidade os riscos que aquela cidade enfrenta e precisa conhecer com profundidade as políticas que já estão acontecendo ali para fazer os ajustes necessários, os recursos disponíveis, conseguir dar duas respostas: seguir atendendo a demanda que aquela política pública originalmente atendia e ainda responder às novas demandas que a crise climática coloca, como aumento da necessidade de adaptação ou de mitigação para alcançar a resiliência necessária. Então, a gestão em cidades de pequeno porte tem sido um desafio que a gente tem se debruçado com muito afinco aqui e temos colhido resultados muito promissores. Agora, no final de novembro, a gente deve finalizar 6 planos em cidades, que foram as cidades que desenvolveram apenas com o nosso apoio técnico, e o que nos mostra que é possível construir, a partir de metodologias simples, etc., respostas ou planejamento de respostas efetivos em contextos com recursos financeiros ainda mais limitados. Ô Felipe, você falou da Faculdade de Arquitetura e eu me lembrei de um arquiteto brasileiro, o João Filgueiras Lima, conhecido como Lelé, né? Que ele foi pioneiro no uso de algumas soluções inteligentes, como ventilação cruzada, muito antes de se falar em mudança climática. Que inspiração podem ser tiradas do trabalho dele e, eventualmente, de outros arquitetos brasileiros? A gente sabe que a arquitetura brasileira no século XX é um bocado marcante, né? Niemeyer é o nome mais falado, sem dúvida nenhuma. Não sei se tem as melhores soluções do ponto de vista ambiental aos olhos de hoje, mas, de qualquer forma, tem referências boas no Brasil, Felipe? Leila, eu posso até responder essa pergunta, mas eu acho que essa era uma pergunta direcionada para Marcela, né? Mas Pois você quer. era, mas eu queria É, jogar ela depois para a Rejane também, e aí eu faria o seguinte, de lições mundo afora, mas pode responder rapidinho, se você se sentir à vontade, assim, claro que o Brasil tem, não sei, se você achar que pode pincelar, era assim para a Marcela, mas é que eu acho importante fazê-la para tá. alguém. Não, então vamos lá. Eu particularmente, eu gosto muito do trabalho do Lelé, né? Eu estudei bastante quando a gente estava ali na faculdade de arquitetura, né? Diferente daqueles desenhos que a gente vê, né? Que o ar entra aqui e sai ali, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas até a própria Rejane trouxe isso. É fundamental da gente pensar, né, na solução espacial, né?
Eu não dou conta de simplesmente chegar, fazer uma caixinha de vidro, encher de ar-condicionado e achar que isso é uma arquitetura contemporânea. Eu digo assim, isso é arquitetura em si, né? Então, de novo, voltando àquela questão da gente entender o contexto onde está inserido, né? Uma construção no deserto, obviamente, ela vai ser diferente daquela que é feita na região de Mata Atlântica, né? E as construções do Lelé, elas traziam isso, né? Elas de alguma forma, não só essas soluções espaciais, para a gente ter um melhor uso dos materiais, né, e das condições, principalmente climáticas, né, dessas construções, mas ele dava conta de incorporar, né, essas edificações ao ambiente, ao entorno, né, onde elas estavam inseridas. E isso é fantástico, né? A gente tem outros exemplos, né, no Brasil. A gente tem também até as próprias, vamos falar assim, construções populares, né? Então, quando a gente vai no interior, recentemente num trabalho que a gente estava fazendo no interior do Maranhão, a gente acabou ali acompanhando, né, a Estrada de Ferro Carajás ali para fazer um serviço e você vê como que de fato, né, a população vive, quais são as soluções que elas dão. E, a princípio, pode parecer um pouco estranho, mas aquelas soluções que eles trazem são realmente soluções que, para eles, fazem sentido, que, né, em função do tipo de material que eles têm acesso, né, dos recursos que eles têm à disposição, eles dão conta de transformar aquilo, né, de fato, uma solução viável, né? Então, isso realmente é bastante interessante. E aí, Regiane, eu queria te ouvir sobre isso também, pensando no que é solução, e no que é risco, né? Porque se a gente pensa também em populações vulneráveis que às vezes acham suas próprias soluções, para elas funciona, mas eventualmente tem uma estrutura ali que é falha, e aí você tem um desmoronamento de uma comunidade, numa área de encosta, numa beira de rio, né? O que é solução e o que é problema nessas alternativas populares tradicionais no Brasil? Bom, eu acho importante a gente entender que o modernismo brasileiro foi, em arquitetura, o primeiro momento que a gente olhou para a nossa realidade e tentou construir respostas a partir da nossa realidade. Isso é muito valioso. O Lelé, como você citou, é um exemplo grande, né, de arquitetura brasileira que dava conta de responder ao clima brasileiro. E o Lelé ainda avança, né? Por exemplo, no trabalho que ele fez em escolas que a sigla CAI, que foi um sistema escolar que foi replicado em diversas regiões do país, em diversas cidades. Então, além de dar uma resposta bioclimática que funcionou em locais diferentes, ele dava uma resposta industrializada que reduzia o consumo de materiais, o desperdício. Então, de fato, ele é um expoente muito antes desse problema se colocar na realidade brasileira. O que a gente tem hoje no Brasil, entendendo como o local da população dando respostas aos problemas que elas estão enfrentando no dia a dia, é um local onde a gente precisa aceitar e conviver com o paradoxo. Vai ter muita resposta bastante efetiva e que precisa os profissionais, né, munidos das suas técnicas e dos estudos desenvolvidos, eles precisam ter um olhar sensível para poder enxergar que aquela resposta de fato atende àquela demanda e que outras não são, embora aparentemente atendam uma demanda, não são a longo prazo sustentáveis, no sentido, para além do termo vinculado à questão ambiental, mas muitas vezes por questões estruturais mesmo, né, de instabilidade, de aumento de risco, de movimentação de terra. Então, a gente precisa, a gente do ponto de vista técnico, né, arquitetos, engenheiros, etc., a gente precisa ter um ouvido sensível, um olhar atento para conseguir separar essas duas coisas, mas dando muito protagonismo para aquela população, porque a resposta ideal que está no livro muitas vezes não está economicamente acessível de maneira imediata para aquela população, e a resposta que ela constrói é para ela, inclusive, um exercício de autonomia que a gente precisa ser capaz de respeitar, conseguindo separar o que de fato é uma resposta segura do que eventualmente pode ser inseguro.
Um outro aspecto que eu acho importante colocar é que, em relação à cultura popular brasileira mesmo, a gente pode entender muito sobre a mudança climática. A gente fica buscando relatórios internacionais, medições complicadas, mas nesse trabalho que a gente tem desenvolvido nessas cidades pequenas, onde não temos equipamentos para fazer instalação, monitoramento de longo prazo, nada disso, mas, por exemplo, conhecimento dos agricultores. Que época eles plantavam, que tanto que chovia, que época que eles estão plantando, que tanto de água está sendo necessária, festas de santos padroeiros, que às vezes era uma festa que sempre chovia, não está chovendo mais, as festas relacionadas a colheitas, agora as colheitas estão mudando de data, tudo isso informa muito para poder tomar decisão técnica e, aparentemente, a gente pode olhar para isso como uma bobagem, uma crendice, etc., mas considerando o tamanho do nosso país e a falta de equipamentos de monitoramento para conseguir entender todas as especificidades de cada região, a resposta e a vivência dessas pessoas tem um valor muito grande. Então, mesmo que a resposta não seja mais segura, lendo essa resposta, a gente pode enxergar qual problema que ela está tentando solucionar e, a partir daí, construir, eventualmente, junto com essa população, uma resposta que, além de entregar segurança e demanda, e resolver uma demanda, mantém esse exercício de autonomia, né? Que, como eu falei antes, a gente precisa construir com a sociedade uma agenda para enfrentamento da crise climática, para isso ter legitimidade, para isso não ser bandeira de um governo sim, o outro não, né? E respeitar a cultura e dar autonomia para as pessoas pode ser uma maneira, na minha percepção, muito efetiva da gente conseguir construir esse planejamento de longo prazo em conjunto com, além das instâncias públicas, evidentemente, com a sociedade. Muito legal. Plínio, que lições valem ser tiradas de cidades mundo afora? Eu, comentando só o exemplo da professora, eu tive uma época ligado a um trabalho a fazendas e existia um sistema de gestão para fazendas. E nesse sistema de gestão era necessário que o peão informasse quantos quilos determinado insumo ele usava. E o peão dizia que ele não sabia quantos quilos, porque ele lidava com latas. E aí o sistema ele criou uma moeda, uma medida, que eram quantas latas ele usava por dia e fazia uma conversão. Era um sistema internacional e que precisou ser ajustado à capacidade e o dia a dia da fazenda no Brasil, né? E isso se dá para tudo, né? Por isso que nem o Felipe colocou, as empresas são internacionais, mas as ações são locais, né? Então a gente precisa estar preparado para isso, para trabalhar o mundo e entender cada pedaço do mundo como que funciona. A nossa empresa, um exemplo, tem um trabalho muito intenso com a universidade em Portugal, no conglomerado Nova, que é como se fosse um Vale do Silício europeu, e trabalhamos lá cursos para diversas cidades, justamente no sentido de levar ao poder público e aos gestores as informações e as capacidades para trabalhar o futuro, né? Essa troca de experiência, né? A empresa tem contatos com muitas cidades e cada cidade em cada pedaço do mundo, né? Desde a Arábia Saudita, Japão, Austrália, América, Brasil, enfim, Europa toda, África. E cada situação é uma situação diferente. Então nós temos muitos contatos, muito know-how para trabalhar isso. Dentro dessa ideia, as empresas belgas elas têm
uma característica bastante interessante, que são empresas muito focadas na qualidade social, na engenharia aplicada para esses fins. As empresas são extremamente sustentáveis. Estamos no topo de rankings de empresas sustentáveis no mundo inteiro. A Bélgica é um país bastante desenvolvido nesse sentido. E essa troca, né, a missão aqui no Brasil, objetiva o quê? Objetiva justamente esse trabalho de trocar informações, de levar, de trazer para o Brasil o que é de bom, que é feito lá fora, e de levar para fora o que é de bom feito aqui no Brasil. Nós temos, o Brasil é conhecido por um potencial enorme, né? E para quem é de uma geração como eu, a gente sempre ouviu esse dito, mas a gente fica pensando, ok, quando que esse potencial acontece? E a gente só vai conseguir transformar esse potencial em realidade através do conhecimento, através da educação, através de entendimento de que um trabalho de uma universidade é fundamental para a aplicação, que não é algo a ser descartado, né? Os gestores públicos, eles precisam entender que as situações já estão chegando em limites que não dá mais para continuar nessa forma de ação. A gente precisa aprender, precisa estudar, precisa entender o que é feito lá fora, porque eventualmente países já passaram por esse processo e já estão em processos mais avançados. Então, cabe a uma missão como a missão econômica belga trazer isso para o país, né? Abrir essa conversa. Eu gostaria de abrir essa conversa com a universidade, eu gostaria de abrir essa conversa com a engenharia, porque só assim, através eu falo de colocar a bola no chão, né? Não ficar só cabeceando, mas colocar a bola no chão e começar a jogar o jogo, é que a gente vai chegar num futuro melhor para as nossas gerações aí. Você já se antecipou a resposta a que seria minha próxima pergunta. Maravilha, Plínio, que é exatamente a importância. Queria ouvir, então, Felipe e Rejane sobre isso, começando pelo Felipe, a importância da missão econômica da Bélgica no Brasil, agora em 2024, e pensando de uma maneira um pouquinho mais ampla, esse intercâmbio Brasil-Bélgica, sendo Brasil e Bélgica tão diferentes, né? Países quase complementares, se a gente pensa a PIB per capita, extensão territorial e por aí vai, até questão linguística, afinal de contas, mas eu acho que países tão diferentes que podem se ajudar, Felipe. Sim, sem dúvida. Na verdade, a gente vê primeiro as diferenças, né? Mas depois, quando a gente começa a trabalhar, a gente vê que a gente tem muito mais coisas em comum do que numa primeira avaliação, sabe? Mas eu, particularmente, eu tenho mais de 25 anos aí de experiência profissional. Já passei por várias empresas de engenharia, mas estou aqui na Tractebel tem mais ou menos 7 anos, né? E aqui que realmente foi a primeira vez que eu vi, né, essa troca de informações, né? E a gente pode pensar que a distância, né, ela é um empecilho, mas aqui a troca de informações, ela não só é desejada, como ela é de fato incentivada, né? Porque aí sim a gente tem essa complementaridade que você falou, né? A gente tem, né, diversos profissionais espalhados em diversos países com expertise e experiências distintas. Então, nada mais, pode parecer primeiro, é óbvio, né, mas nada mais inteligente do que trazê-los juntos para poder dar as soluções que a gente precisa, né? E aqui a gente tem diversos exemplos, né? Eu posso trazer um que recentemente a gente teve, que era o Felicity, né, que é uma iniciativa alemã que foi capitaneada, né, implementada aí pelo GIZ, que era o Banco de Fomento Alemão, junto com o Banco Europeu de Investimento, para fomentar projetos de infraestrutura urbana de baixo carbono em cidades do Brasil, do Chile e do México, se eu não me engano. Da China e do México. E esse trabalho que a Tractebel fez, né, na verdade, ele foi feito ali na região metropolitana de Florianópolis, e ele consistia na elaboração de estudos diversos
para integrar, né, as linhas de ônibus de 8 municípios com Florianópolis, além de prever também, né, a troca gradual, né, dos ônibus, né, para ônibus elétricos ou híbridos, né. E como os nossos colegas belgas, né, eles possuem uma experiência aí fantástica, né, nessa parte de transporte e mobilidade urbana, principalmente elétrica, a participação deles foi fundamental para o sucesso do projeto, né? E da mesma forma, a gente aqui, né, no Brasil, a gente está sendo cada vez mais solicitado para atuar em demandas diversas também, né, principalmente naquelas que envolvem, né, no nosso caso aqui, soluções industriais, que a gente tem uma expertise muito grande, meio ambiente, né, nosso time de meio ambiente aqui é grande, né, e também atua em diversas frentes, porque a gente tem essa experiência que talvez eles não tenham lá fora, né, então a gente consegue auxiliá-los da mesma forma que eles nos auxiliam. E é interessante quando a gente começa a trabalhar, né, nesse compartilhamento, nesse intercâmbio, né, que a gente vê que é de fato a diversidade que a gente tem de vivências, né, de experiências, ela traz uma dinâmica fantástica, né, para o relacionamento e para as soluções, né? Ao invés da gente ter ali talvez só um caminho, né, a gente começa a abrir mais o leque aí, e aí a gente começa a atender, né, entender e atender melhor, né, as demandas que a gente tem hoje aí, né, e da mesma forma que o Plínio falou, né, a gente aqui também entende, né, que um dos grandes trunfos e diferenciais da Tractebel é justamente essa capacidade, né, essa capilaridade, essa questão da gente ter a consciência global, mas saber atuar localmente. E para a gente encerrar, Rejane, então, falando da perspectiva da universidade, né, sobre esse intercâmbio e essa possibilidade de parcerias e a importância de uma missão como a Missão Econômica da Bélgica ao Brasil. Bom, eu tenho trabalhado, né, num local onde as parcerias internacionais são a regra, né, e não a exceção. A gente vem construindo conhecimento, conversando e conhecendo experiência de diversos países do mundo para entender melhor a nossa realidade e, a partir daí, construir respostas melhores para a nossa realidade. E eu acho, para a gente é muito claro quando Plínio e Felipe colocam que a distância entre o Brasil e a Bélgica, num primeiro momento, parece muito grande, mas quando a gente olha com um pouco mais de atenção, não é tão grande assim. A Bélgica, justamente por ter limites territoriais e muito pequenos, etc., ela teve que construir respostas que para a gente hoje vão ser muito importantes para a gente não expandir, inclusive, nossa cidade sobre as nossas áreas naturais, etc. Então, existe muita similaridade no olhar para o território. E eu entendo que a universidade brasileira ela tem trabalhado cada vez mais para fortalecer essas parcerias internacionais e a gente fica bastante satisfeito em ver que o setor produtivo tem feito esse esforço também. Então, as missões econômicas elas fazem elas ajudam a gente a fazer essa transição dos desenvolvimentos da academia para a implementação na realidade, gerar renda, gerar emprego, de fato, dar escala para construir as respostas que o planeta precisa, né? Então, na verdade, as missões, elas são essenciais, porque hoje o problema não é do Brasil, ou da Bélgica, ou do país C, ou do país D, né? A gente enfrenta um desafio em escala global, todas as respostas são importantes e todas as redes para que as respostas fiquem mais efetivas são muito bem-vindas. Então, esse tipo de missão reforça muito mais a minha crença que estamos ainda em tempo de construir uma resposta efetiva para seguirmos ocupando o planeta de uma maneira cada vez melhor para a população e também para o planeta, né? Que bom. Rejane, muito obrigada. Obrigada, Felipe. Obrigada, Plínio. Obrigada a vocês pelas ideias, por essa troca, pelo tempo de vocês. E, claro, obrigada a vocês também que acompanharam a nossa conversa, que acompanharam esse debate. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima.